Eu não sei quantos evangélicos tem em Arco Verde. Eu vou procurar saber. Então, quando eu falo a igreja aqui, eu estou falando agora a igreja Arco Verde. Não é só Betel. Todos os santos, todos os eleitos, todos os salvos desta cidade. Então, a igreja, nesse aspecto que eu estou falando, inclui a nossa também. Nós precisamos falar mais sobre o temor ao Senhor e o temor do Senhor. Tem se perdido a consciência e o conceito do que é temer a Deus, tem se perdido a importância do que é temer a Deus. Um certo escritor disse que o evangelho, na sua grande maioria, tem, infelizmente, quilômetros de distância e milímetros de profundidade. Você entende isso? O que é ter quilômetros de distância e milímetros de profundidade? É vir à igreja, sentar, ouvir, cultuar. E os que vêm, porque depois da pandemia, muitos ficaram para trás. Muitos estão mortos, desviados. E muitos não estão desviados, mas estão sentados, mortos, sem congregar. Defuntos espirituais. Mas eu clamo por aqueles que sou responsáveis, por aqueles que sou responsável e por aqueles que eu não sou também. Muita gente se desviou, parou. E alguém disse que o problema não é a pandemia, o problema foi a interioridade, a profundidade que era pequena. Quando eu falo profundidade, eu falo assim, consciência do que é ser um discípulo de Jesus, consciência do que é temer a Deus. Pergunta ao seu irmão só essa vez, você sabe o que é temer a Deus? A segunda pergunta seria assim, estou praticando o que é temer a Deus? Eu sei o que é ser cristão? Porque, irmãos, nós estamos numa mediocridade, na sua grande maioria, tão grande, que a gente não sabe nem para que Deus nos chamou. A gente entende que o culto é vir aqui e desopilar a mente, e vir aqui e porque está aflito e Deus vai fazer uma cosquinha na sua alma, e você vai voltar sorrindo. Mas é isso o culto? Eu sei, meus irmãos, que Deus faz mais do que cosquinha em nossas almas. Ele nos faz sentir o coração ardendo da sua presença. Diga bem? Mas o culto não é só isso, irmãos. O nosso evangelho nas igrejas da mídia, as pessoas não têm consciência do que é evangelho, do que é discípulo, para que Deus chamou. Não sabe o que é temor. As igrejas televisíveis, as igrejas da mídia, as grandes igrejas, elas não vão para Deus por causa de temor. Elas vão por problemas, elas vão por vitórias, elas vão por conquistas, ela quer alguma coisa, a alma está angustiada, vai buscar, está com depressão, vem para cá. Ela tem uma casa que é 3. Ela quer as coisas. A nossa igreja não tem essa linha. É seguro no evangelho, glória a Deus por isso, mas tem igrejas que são dessa linha. E eles estão perdidos, não sabem o que é evangelho, meus irmãos. Eles sabem o que é entretenimento. É como que a igreja fosse um circo e o palhaço fosse entreter. Fazer você dar umas risadas. Não é assim que você vai para o circo? Por que você vai para o circo? Para dar uma gargalhada, irmão. Não é? Todo mundo espera o palhaço. Se bem que eu gosto daquele negócio do... Né, o Globo Fantasma, né? Globo da Morte, né? Eu gosto, mas a gente vai mais para o circo por causa do palhaço. Para a gente estar lá e fazer uma piada... Que pena que o circo mágico foi embora e o palhaço da crente. Perdi, Toninho, né? Me avisaram depois. Eu digo, agora já era. Já foi o avião, foi o circo. Então, o circo você vai para você dar gargalhada e vir desapilado. E algumas igrejas por aí, muitas igrejas, não entendem o que é temor a Deus e pensam que a igreja é como um circo. Você vem para cá, tá meio mal, aí sente uma cosquinha na alma, vai para casa, glória a Deus. Mas isso não é culto, não é consciência do que é discípulo, não é consciência do que é temor. Amor, será que a gente sabe mesmo o que é evangelho? Será que a gente vem para o culto assim, não, eu estou mal, eu vou. Bem, tem gente que fala assim, eu estou mal, eu nem vou. Eu prefiro dizer assim, está mal, venha. Aqui é o hospital. Hoje eu mandei um recado para uma pessoa. Está mal, venha. Eu sei que aqui Deus te conforta. Aqui Deus te consola. Aqui Deus te cura. Aqui Deus te renova. Aqui Deus faz mais do que cosca na alma, faz seu coração arder. Mas o culto é mais além disso. Não é só aqui, o culto é a vida, é o temor, é o andar com Deus diariamente. Diga amém. A gente precisa dizer isso, meus irmãos. A gente fica perdido, como segue em tiroteio.
Se a gente não entender isso, que Deus nos chamou para temer a Deus, temer a Ele e andar no seu temor, a gente está perdido como cego em tiroteio sem entender o que é evangelho. Então, meus irmãos, por isso o Espírito Santo renovou a minha vida e trouxe essa mensagem para renovar a sua também, no que diz respeito a temor do Senhor e temor ao Senhor. Quando no discipulado eu gosto de dizer assim, você sabe o que você está fazendo aqui? Você sabe por que está no discipulado? Você sabe o que é evangelho? Você sabe o que é cristianismo? Porque se não fizer isso mesmo, a pessoa, eu serei culpado da pessoa estar na igreja sentando, sentir-se legal e ir para casa. O evangelho é muito mais que isso. O evangelho nos desafia a viver no temor do Senhor e no temor ao Senhor. Escute, Adão e a sua esposa foram criados por Deus, foram criados com temor de Deus. Adão e a sua esposa foram criados por Deus, criados com temor de Deus. O que é isso? Temor de Deus. Temor que vem da parte de Deus. E também eles foram criados com temor a Deus. O que é temor a Deus? Temor por Deus. Eles foram criados com essas duas características. Foram fabricados por Deus para temer a Deus, para ter o temor de Deus dentro dos seus corações e para também temer a Deus. Mas depois da desobediência, eles passaram a sentir medo de Deus. Escute, depois da desobediência, eles passaram a ter medo. Antes eles tinham temor de Deus e temor a Deus. Depois que eles desobedeceram, eles tiveram medo de Deus. Eles sentiram medo de Deus. Está lá em Gênesis, o que é que diz? Deus pergunta para Adão: Adão, onde estás? Ele disse assim: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo e me escondi. Antes ele tinha medo de Deus? Não. Antes ele tinha temor de Deus e temor a Deus. Mas depois que eles pecaram, eles tiveram medo de Deus. Irmãos, todos os dias, às 18 horas, Deus vinha falar com eles no jardim. Que delícia. Deixa eu ver uma pergunta para você. Quando você falou com Deus hoje? Eu estou cheio de coisas no meu coração, meus irmãos. E Deus tem uma grande obra nessa igreja. Está ficando lindo e vai ficar mais lindo ainda, para a glória do nome do Senhor. Nós estamos debaixo de promessa. Deus de milagre, Deus de graça, Ele é bom. Qual foi a hora que você falou com Deus hoje? Quando acordou, você fez o quê? Depois que abriu os olhos, o que é que você fez? Não me responda. Amanhã você me responde. Eu vou amanhecer, e quando chegar o sol, as misericórdias se renovarão. Eu canto 500 vezes, é gostoso demais cantar essa canção. O que você vai fazer amanhã quando abrir os olhos? Deus vai estar olhando para você, um sorriso com gato, esperando você. Não porque Ele é carente, mas porque você precisa. Nós estamos num cristianismo muito perdido. A gente acorda de manhã e não fala com Deus. Irmãos, que geração é essa, irmãos? A gente acorda de manhã e não fala com Deus. Quanto nós estamos perdendo. A vida vai te enfiando. A vida vai ficando rasa. Sem aquele, como diz um certo escritor, sem o ó do Evangelho. Onde é que está o ó do Evangelho? Romanos. Ó profundidade! Esse ó, o que é esse ó? Entusiasmo. Até um homem que quando se considera ateu, Cortella, filósofo Cortella da atualidade, Mário Sérgio Cortella, ele diz que uma pessoa morna, Deus vomita, o cara nem crente é. Ele tem formação católica, mas ele não crê em Deus. É um Deus meio complicado, como fosse um deísta, que depois vou explicar aqui.
Ele falou assim, ó, você tem religião se você quiser, mas é muito ruim um camarada da religião, um camarada morno. O coração tem que queimar. Tem que ter entusiasmo. Tem que ter primeiro amor. Tem que ter coração ardendo. Tem que querer sentir Deus. E de manhã a gente tem que falar com Ele, irmão. Mas pastor, eu acordei e não deu tempo, errou. Dê pelo menos bom dia. Irmãos, nós estamos morrendo com coisas simples. Como tem casamentos que morrem por causa de coisas simples. A falta de coisas simples vai matando o casamento. Como as coisas simples vai matando a vida espiritual. Uma coisa de manhã fala assim, olá querida, você está linda, te amo. Ou então ir lá e comprar uma flor para ela, de R$10. Como é que você quer um casamento cultivado, maravilhoso, se você não faz isso, meu filho? São coisas pequenas que levam a coisas grandes. Adão Carlos Nascimento. E eu fui convocado para dar uma palestra. Eu amo família. Fui convocado para dar uma palestra. Já veio a Seni. Seni já está sabendo, cadê ela? Está lá em cima. Vou dar uma palestra para os casais. E eu vou com a maior honra. Porque eu amo família. Sou falho limitado, não sou um homem perfeito, nem um marido perfeito. Mas eu sei que eu sou uma bênção. Pelo sangue de Jesus Cristo e uma pancada do Espírito Santo. Eu amo família. Da mesma forma, meus irmãos, a nossa vida espiritual vai definhando, diminuindo, porque nós esquecemos as pequenas coisas. Acordar de manhã e falar com Deus. Ler a palavra. E a gente fica assim, o que está acontecendo? O que é que está acontecendo com a minha vida espiritual? E a gente fica assim. Olhe para a minha vida espiritual. Desperta amanhã. Amém? Fala com Deus. A igreja está morrendo por causa disso, meus irmãos. Não tem coisa de grande. O maior problema da igreja não é Satanás, não. Não. Somos nós. Pode tocar o irmão assim e falar assim, creia. Fala assim, creia, irmão. O maior problema não é Satanás, somos nós. Porque Satanás já foi derrotado na cabeça, rachada, arrebentada na cruz do Calvário. O problema somos nós. Me desculpe, mas alguém falou, nosso problema são os nossos próprios demônios. Assustou? Assustou você? Então, alcancei o alvo. Impactou você? Vou falar melhor. Impactou você? O problema são os nossos próprios demônios. Nós temos um monte de cãozinho dentro de nós. Não se assombre não. Porque a carne já é um cão pior do que o capeta. Irmãos, a gente precisa falar essas coisas, sabia, meus irmãos? Tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando aqui. Olha que coisa linda. Vocês são muito lindos, está trabalhando. Tem gente aqui sorrindo. Olha o sorriso de Julieta perto de Antônio. Que coisa. Eu vi também a Alana sorrindo perto de mim. Eu vi um sorriso lindo. Quando eu falei aquela coisa, eu vi gente sorrindo aqui, viu? E as que estão sozinhas vai sorrir com Jesus. Olhe bem. Eu sinto a operação do Espírito Santo de Deus falar essas coisas, meus irmãos. Você vai voltar para casa melhor. Depois de louvor gostoso desse, uma palavra dessa, você vai voltar para casa melhor. Irmãos, nós precisamos de vencer os nossos próprios demônios. Eu podia pregar só sobre isso. Preguiça espiritual. Falta de compromisso. A ausência de congregar. Leitura da palavra. Oração. Bom dia a Deus. Compromisso. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui agora. Eu estou falando fora da pregação. Mas está dentro da pregação. Está fora só aqui na sequência. Olha bem. O crente que tem compromisso em congregar, ele pode estar bem, mal, triste, alegre, careca, com cabelo, com dinheiro, um pouco de dinheiro, sem nada. Ele tem compromisso. Assim, domingo é a casa de Deus. Se estiver doente, aí fica em casa. E oro para você. A gente tem que ter compromisso. A gente não pode. Eu tenho que trabalhar nessa geração onde eu pregar compromisso. A
igreja Betel Brasileiro, do Bairro das Indústrias, igreja mãe, a minha igreja tem compromisso. Diga amém. Ela tem compromisso. E até minha sombra, na semana tem um compromisso muito forte, no domingo é cheia, sempre cheia, sempre cheia. Igreja Betel Brasileiro, minha mãe, na fé. Compromisso. Eu sei que tem circunstâncias que você não vai poder estar aqui. E também, eu também, né? Não é? Eu não sei agradecer a Deus, Carlos, pela minha saúde. Porque eu também sou homem. Se eu ficar doente, eu fico em casa, né? Ou não? Lembra que uma vez eu passei mal na pandemia? Tive um piripaque? Eu não vim pro culto, não. Eu fui pro CTI lá. Uma semana lá de descanso, lá porque eu ia ter um piripaque. Eu ia ter uma coisa. Aí vocês me viram aqui. Eu não me viram aqui. Eu estava doente, irmão, desse jeito. Fiquei assim, tonto, ó. Eu digo, vou de manhã, fui para a cama, de David. Aí ele faltei o culto. Circunstâncias, irmãos, doenças. Mas eu estou falando, por favor, é isso que eu quero dizer. Mas assim, a gente precisa ter compromisso, porque às vezes por qualquer coisa a gente fala de congregar. Por qualquer coisa a gente deixa de congregar. Sabe por que o seu pastor diz isso? Porque o pastor te ama. Sabe por que eu digo isso? Porque eu não sou mercenário, eu sou chamado por Deus. Porque os mercenários te bajulam e querem roubar teu dinheiro. Mas eu sou chamado por Deus. Eu quero ver você cheio do Espírito Santo, comprometido, congregado, cheio da presença de Deus. E a televisão são bajuladores para roubar as pessoas. Eu sou chamado por Deus para consolar você, lavar seus pés, te amar, cuidar, mandar uma mensagem. Falei, como é que está você? Como é que está tu? Não é assim que eu faço, não. Eu mando em joelho em casa e mando uma mensagem para o WhatsApp. Cadê tu? Tá sumido? Tá sumida? Não é assim que eu faço, não? Para o joelho, viu, Carlos? Agradeça a Deus por você ter um pastor pecador como eu. Lavado, redimido. Sabe por que eu digo pecador? Porque nós pecamos, meus irmãos. Nós somos um pecador redimido, lavado, que tem no Senhor. Amém, meus irmãos? Olha, meus irmãos, como foi triste. Adão perdeu o temor do Senhor, e o temor ao Senhor, e passou a ter medo. Irmão, medo é uma coisa. Olha, meus irmãos, escute bem. Medo é um sentimento psicológico que perturba a gente por dentro. Existe um grande abismo que separa o significado de temer a Deus e ter medo de Deus. Há um abismo muito grande de temer a Deus e ter medo de Deus. A Bíblia Vida Nova comenta Provérbios 1:7 que diz: temor ao Senhor não se trata de medo. Os filhos de Deus desconhecem o medo pelo seu Pai, mas respeitam-no. Vou repetir. Os filhos de Deus desconhecem o medo por seu Papai do céu. Os filhos de Deus não têm medo de Deus. Respeita-o profundamente. Você é filho dele? Você não tem medo dele. Apesar dele ser santo, santo, santo. Isaías viu ele sentado no trono. E no hebraico são 9 vezes, Carlos. No português é só 3. Não é, Érica e meus alunos aí, depois do culto. Depois do culto, ele me pergunta, né? Pior do que irmão Zé. Eu fico aqui. Olha, no hebraico é 9 vezes. Santo. Fala do seu dedinho assim, faz. Diga assim, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. No hebraico é Kadosh, é Kadosh, 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 Kadosh. 9 vezes Kadosh. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Ele é terrivelmente santo. Mas eu não tenho medo dele. Imagina a cena. Ele vem e vai se tornar visível para todos. E todos os joelhos vão se prostrar diante dele. Quem vive no pecado vai ter um medo tenebroso.
Tem lá um texto em Apocalipse que diz que as pessoas vão pedir para as montanhas caírem sobre si, porque estão com medo da ira de Deus e daquele que está sentado ao seu lado, do trono, Jesus. Diz em Apocalipse 6 que eles vão ter medo, vão pedir a morte. Ei, mas os filhos de Deus vão dizer assim: vem, papai, eu não tenho medo do Senhor, porque eu te respeitei na terra. Eu sei o que é medo, meus irmãos. Eu acho que eu tive o mais medo na minha vida, até hoje, com 51 anos, foi quando eu estava no avião a 950 km por hora, 9.000 metros de altura, e apareceu a infeliz da turbulência. E depois, ainda teve um declive, que eu senti um arrepio do gogó até o ponta do pé da cabeça. Não, do gogó até o dedão do pé. Um calafrio terrível. Hein, o irmão tá rindo, né? Tá rindo que não foi tu. Aí foi daqui até aqui, aquela presa. Vou morrer agora, pai. Medo danado de altura. Quando eu voltei, desci para Salvador, cara, que eu olhei assim pela janela, eu vi uns pés de coco parecendo um pingo dessa cerâmica. Eu disse: eu não vou olhar mais para baixo. Eu tenho medo de altura terrível. Medo. Eu tive tanto medo que eu pedi perdão dos pecados que até não cometi. Foi. Estou brincando, foi mesmo. Meu primo também foi pior. Atravessando o Atlântico, um incêndio na cauda do avião. Um cara que pegou uma... Eu não gosto de cigarro. Mas ninguém sabia que era isso. E o fogo foi... Vai morrer! Deus! Aí todo mundo chama Deus, não, né? E meu primo disse: Iraquitão, pedi perdão, Senhor, os pecados que eu não cometi. Eu disse: oxi, tu ficou louco? Foi? Medo. Isso é medo. Irmãos, o texto que nós lemos aqui, meus irmãos, a Bíblia nos mostra que Dr. Lucas escreve, registra que havia uma grande reverência por parte da igreja, da região da Judéia, Galileia e a província de Samaria, que ficava entre a Judéia e a Galileia. Aqui Deus está destacando pelo Lucas, o médico amado, que essa igreja dessa região da Judéia, Galileia e a cidade de Samaria, que ficava entre a Judéia e a Galileia, mostra que essa igreja, ela andava no temor do Senhor. Diga aleluia. Eu estou pedindo para mim também, que sou igreja de Arco Verde, que essa igreja de Arco Verde, que inclui as denominações, inclui Betel, nós andemos no temor do Senhor. Diga amém. Aperta a mão do seu irmão e fala assim: ande no temor, no respeito, na reverência a Deus. Isso é mais do que entrar numa igreja. A gente tem que pregar sobre isso, porque as pessoas hoje, os evangélicos de hoje, os gospel de hoje, estão acostumados a entrar na igreja. Eu desejo pontuar aqui, meus irmãos, algumas coisas. Aspectos do temor de Deus e do temor ao Senhor. Vamos lá. Aqui em Atos 9:31, a Bíblia Vida Nova nos ensina que temor ao Senhor é uma consciência da sua presença imediata. É a consciência da presença imediata de Deus. Você sabia que existe uma diferença da ciência da existência de Deus em relação à consciência da sua presença imediata? Os mais de 7,2 bilhões, ou parte aí deles, grande parte dele, eu acredito que 99% de 7,2 bilhões dos habitantes do planeta Terra, eles creem na existência de Deus.
Mas essa fatia de porcentagem não tem consciência da presença imediata de Deus. Existiam uns teólogos, que ainda tem ainda alguns deles, uma teologia antiga chamada deísta. Eles não acreditavam na imanência de Deus. Eles acreditavam em Deus, mas não Deus convivendo conosco de perto, participando da nossa vida, no banheiro, na pizzaria, no trabalho, em cima do cavalo, em qualquer lugar. O diabo tenta colocar na mente das pessoas a falta da consciência da presença de Deus conosco. Eles creem na existência, mas não creem na presença. Os deístas eram assim. Inclusive, alguns famosos como Benjamin Franklin, George Washington, e o nome do outro, você lembra? Alguma coisa de Jefferson. Thomas Jefferson. Eles foram, aliás, presidentes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país evangélico. Quem colonizou os Estados Unidos foi a Inglaterra. Os puritanos vieram da Inglaterra e colonizaram os Estados Unidos. E trouxeram a herança do evangelho, que hoje está nominal. Quem sabe o que é o evangelho nominal? É um evangelho sem compromisso. É um evangelho sem ler Bíblia. É um evangelho sem oração. É um evangelho sem arrependimento de pecados. É um evangelho sem compromisso com o congregar, vir à igreja. É evangelho sem pedir perdão. É evangelho sem saber que é discípulo. É evangelho light. Só da boca para fora. Os filmes americanos traz Bíblia, mas a maioria dos americanos são nominais. Inclusive, Mel Gibson fez o filme de Jesus, mas não é nascido de novo. Não é discípulo de Jesus. E esses presidentes americanos, eles eram deístas. Eles criam em Deus, mas não criam que Deus estava participando perto deles. Eles criam na transcendência, um Deus que transcende aqui. Mas não criam na imanência, um Deus que quando você está debaixo do chuveiro, sozinho, Ele está perto de você, olhando o seu banho. E sabendo todos os pensamentos que passam na tua micoca. Ele tem uma caixa preta que conhece tudo dentro de nós. Como os aviões que têm uma caixa preta, Deus conhece todos os nossos pensamentos, todas as nossas intenções. Ninguém engana Ele, Ele está bem perto. Você teme a Ele? Então você não tem medo dEle. Pelo contrário, no chuveiro você fala assim, estou aqui, Senhor, porque eu quero ouvir tua voz, Senhor. Me dá um shampoo aí, meu, que eu esqueci. Tua voz. Mozinho, a toalha que ficou lá fora. De novo, amor. Perdão. Tua voz, Senhor. Você toma banho com a consciência que Deus está perto de você? Ou você acha que Deus só está quando você está aqui? A igreja católica romana é assim. Quando passa em frente da igreja, o sinal da cruz, não é assim? Quando entra na igreja, Pai nosso que está no céu. E Deus fica olhando lá fora. Se for em fevereiro, depois dali, a gandaia rola. E é mais assim. Agora é o santo. Olha para cá. Agora é a festa santa. E depois é a profana. Bata na minha cara. E pode coabitar? Pode, cara. Viu o prédio? Pai nosso. Eita santidade.
falsificada, hipócrita. E depois a profana. Deixa a vida me levar, aí vai. Diga assim, confusão. Se tiver alguém assistindo, vai me bater em mim, hein? Eu fui, esses dias, falar com um senhor religioso e eu chorei pela alma dele e chorei naquele colégio pedindo que Deus abrisse a mente. Porque a Bíblia chama de falsa piedade. Escute, irmãos, agora é para cá. Se nós não pregarmos assim, nós viveremos da mesma forma. A gente pensa que lá, na hora de dar a propina para a Polícia Rodoviária Federal, a gente acha que lá não é culto, mas quando chega aqui, aleluia! Um dia eu fui para a Serra Talhada. O policial federal falou assim, encoste aqui. Eu terminei de ultrapassar numa faixa contínua. Eu terminei, ele não teve piedade de mim, ele queria. Aí, vem cá. Aí a esposa estava lá, ele disse, vem para aqui, cidadão. Eu disse, senhor. Aí em cima do capô, ele, o senhor cometeu infração. Eu disse, olha, a carreta me deu um sinal. Quem é motorista sabe, né? Está livre, eu fui. Eu sabia lá que estava lá na frente, a PRF. O carreteiro, todo mundo sabe, pode passar, não é assim? Todo mundo sabe desse sinal, agora tenha cuidado. Eu passei. Aí tive a sorte da PRF estar lá na frente, espreita. Aí o senhor sabe, eu digo, mas cidadão, eu terminei de ultrapassar na faixa. E a carreta me deu visibilidade. Eu não causei nenhum mal. O senhor podia me dar uma advertência, eu sou uma autoridade, eu mereço. Eu não causei nenhum perigo, não. Ele disse, mas você não deve seguir o que os outros falam na carreta, você. Eu disse assim, já sei. E moído para cá, moído para lá. Ele disse assim, eu disse, pode me multar. Eu vou pagar. Aí ele disse assim, vai assinar? Eu digo, vou. Na época eu me arrebentei todinho para pagar a multa. Mas eu sabia que ali eu estava cultuando a Deus. Porque quando era solteiro ainda, magrelo, um soldado lá em uma pessoa, eu cometi uma infração de entrar onde o ônibus passa, só isso. E o cara fez assim, eu digo, me fritei. Aí ele disse, olha, você é o seguinte, aqui 10 conto resolve a parada. Tentação, Satanás, eu caí na peneira. Aí eu, 10. Passei o dia com depressão, angustiado, arrasado, sentindo miserável, sem temor a Deus. Eu disse, nunca mais eu vou pecar nisso. Diga glória a Deus. Se a gente não tiver consciência que isso aí é culto, a gente vai chegar aqui e eu tinha dito aí, e aí, mano, de novo? E aí, mano, é quanto? A multa é uma porrada, 200 conto resolve a parada. Aí eu chego aqui para pegar para vocês e falo assim, Pai nosso que estás no céu. Sabe o que é o temor a Deus? É a consciência que Ele está perto de nós em qualquer coisa que nós façamos. Solteiros, casados, sozinhos, na graça. Será que a gente tem consciência disso? Eu podia falar aqui a noite inteira, mas eu tenho que chamar a Deise. Sabe aquela consciência de vender o voto? Eu voto, você me dá 2.000 tijolos. Irmãos, se eu fosse aqui, eu falaria a noite inteira. Será que a gente tem consciência que Deus estava assim? Beleza. 10. O caminho é esse. Você está me glorificando. Sabe o que é temer a Deus? Vou dizer uma coisa prática aqui. Sabe, meus irmãos, quando um casal de namorado estão totalmente apaixonados, abrasados, fogo da paixão com a maravilha. Isso é bom? Não é ruim, não. Depois amadurece. Você não pode perder o romantismo. Aí, se não tiver cuidado,
Paulo diz assim, é melhor casar do que se abrasar. Quem sabe o que é isso? O que é se abrasar? Sabe o que é brasa? Quintura. É nessa hora que a gente sabe se a gente teme a Deus ou não. Eu já namorei. Tinha hora, quando namorei com a Ana Cristina, eu dizia assim, freio ABS, e agora? Se não, o carro virava, aí eu estava sem seguro. Fui claro ou não? Temor a Deus nessa hora, irmãos. Ninguém aqui é impecável, eu também não sou. Mas você pode, se você teme a Deus, levanta a mão. Teme a Deus? Então você pode dizer assim, pé no freio ABS. Segura! Senão se desgraça. Essas coisas precisam, porque o evangelho não é só estar aqui sentado na cadeira, não, irmão. O evangelho é isso, é o dia a dia. Mas se alguém não cuidou para colocar as pastilhas de freio e bateu, se amassou, se arrebentou, vai à lona, vai ao pó, pede misericórdia, confessa, purifica, deixa e Deus restaura. Agora é bom freio. Porque é melhor prevenir do que? Olha para minha mãozinha aqui. Eu levei uma cacetada aqui, tive que botar a rifocina. A mão ficou inchada. Não era melhor ter mais cuidado, botar a luva? E ficar, ai, ui, minha mãozinha. Prevenir é melhor que remediar. Então vamos prevenir? Mas, se alguém já foi uma cacetada, vai sofrer as porradas, as cacetadas, e o ai, ai, ui, mas pede misericórdia a Deus. Eu tenho que ser claro, irmãos, porque, sabe por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Nós estamos numa igreja do século XXI que não sabe o que é temor a Deus na sua grande maioria. O que é temer a Deus, meus irmãos? É ter consciência que Ele está perto de nós. A igreja aqui, ela tinha não só a ciência da existência de Deus, mas ela tinha consciência da sua presença participativa no dia a dia, no cotidiano. O que acontece diariamente. Eu tenho certeza que você vai voltar para casa, porque eu fui impactado outra vez, sabendo o que é temor a Deus. Eu vou voltar para casa impactado, sabendo e querendo viver mais o temor ao Senhor. Eu quero dizer para vocês que eu preguei isso aqui e eu disse, Santo Espírito, coloca mais temor no meu coração, mais reverência, mais respeito ao meu Deus tão maravilhoso, onde quer que eu esteja. Alguém disse que os homens fazem os maiores pecados quando estão sozinhos. E eu acrescento, em quartos fechados, onde só Deus vê. Sabe onde eu vou revelar mais temor? Não é aqui pregando para vocês. É quando eu estiver sozinho, sem esposa perto, sem os filhos perto, e eu, renovado, com 51 anos, com um cara de 35, com um perfume que eu comprei a Carol, com uma pulseira de ouro que vale 5 mil. Não, brincadeira. Foi. É peba. Sozinho. Tomando sorvete no shopping de Caruaru, levando irmão lá. E eu vou lá no shopping sozinho. Eu fui um dia para o shopping em Caruaru,
Logo quando cheguei aqui, eu estava no hiper, bom preço. E uma pessoa, num certo lugar, disse assim para mim: